Quem é quem de hoje nós vamos falar sobre o movimento lojista, sobre as CDLs de Santa Catarina e sobre o trabalho da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui no estado. Eu recebo hoje para falar do movimento lojista o presidente da FCDL, Sérgio Medeiros. Presidente Sérgio, bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Band. Bom dia, o prazer é meu. Eu tenho muito orgulho de falar do movimento lojista, participo desse movimento já faz uns 10 anos e quem é CDLista sabe que a gente leva isso no coração onde quer que a gente esteja, né, presidente? Mas antes de falar da FCDL, gostaria de contar um pouquinho da história do Sérgio Medeiros, empresário de Rio do Sul e já no movimento lojista há muitos anos, né? É verdade. 22 anos, mais ou menos, eu estou no movimento lojista, comecei lá em Rio do Sul. Na verdade, eu estudei em Florianópolis, fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, Ciências da Computação, mas logo voltei para a minha cidade natal, que é Rio do Sul, e lá iniciei a minha vida de trabalho num posto de gasolina que era do meu pai, e a gente está até hoje com ele, né? E depois, em função do posto de gasolina, a gente entrou na CDL e fui participando durante muitos anos, inicialmente como diretor social, depois fui diretor de SPC, depois fui vice-presidente, presidente, e daí como presidente nós fomos também participando a nível estadual dos eventos e fomos convidados para participar da FCDL também como diretor de serviços, e aí foi seguindo até chegar à presidência. Foi um caminho longo, durante bastante tempo participando, mas que valeu muito a pena. Vale a pena olhar para trás. Vale a pena, tem muita com coisa para se orgulhar. Ah, com certeza. Mas uma graduação em Ciências da Computação, chegou em algum momento da carreira profissional exercer a profissão na computação ou não? Eu sempre falo que o que eu usei foi no SPC, porque logo que eu assumi o posto de gasolina e entrei na CDL, na época ainda, nós tínhamos o SPC com aquelas fichas ainda de papel, não era informatizado. E eu, como participava da diretoria, iniciou-se um processo estadual de informatização do sistema da SPC, e como eu tinha conhecimento, eu participei ativamente desse processo. Faz bastante tempo, né? Imagina que na época que as pessoas ligavam para perguntar se uma pessoa estava registrada, tinha que ir umas fichinhas e olhar o nome, ver se estava, se não estava, né? Então, aquilo foi evoluindo bastante, né? Hoje nós temos totalmente informatizado uma informação de uma pessoa, quando você consulta em torno de 1 ou 2 segundos, você tem todos os dados dessa pessoa de qualquer lugar do Brasil. Via computador hoje. Via computador, totalmente informatizado, né? Você acessa diretamente. Então a gente usou essa parte do nosso estudo nisso, mas trabalhar mesmo na área, não trabalhei em nenhuma. Então a gente pode falar que você é um dos responsáveis pela informatização das consultas de SPC no estado de Santa Catarina. Juntamente com um grande grupo, com certeza, a gente fez uma pequena parte, né? Mas esteve presente em praticamente todos os momentos, né, no desenvolvimento do SPC Santa Catarina, que hoje ele tem funcionamento 24 horas, 365 dias, que na época também não era assim. Então, realmente teve um desenvolvimento muito grande e nós tivemos uma participação e que me orgulho muito. Isso é muito legal, né? E ao longo de 22 anos participando do movimento lojista, o que você destaca como principal evolução? Qual foi o ponto que mais evoluiu dentro do movimento lojista? Eu acredito que não só por ser o principal serviço, que é o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, né? E que proporciona ao lojista catarinense, ao lojista brasileiro, a oportunidade de dar crédito a pessoas, especialmente um crédito diferenciado, que é um crédito mais barato, um crédito próprio da loja, né? Então, eu acredito que esse serviço foi o que mais realmente cresceu, desenvolveu nesses últimos anos, né? A qualidade, a competência, a facilidade de utilização do sistema, inclusive Santa Catarina agora com o sistema totalmente
próprio e renovado, né, faz com que as pessoas tenham mais facilidade para pesquisar as informações, buscar as informações para facilitar o seu negócio. Então, essa foi uma grande evolução, uma evolução que ajuda muita gente, né, e que proporciona realmente não só benefício para os lojistas, mas também para o consumidor, que tem uma garantia de crédito, às vezes num estabelecimento que ele nunca comprou ou que ele nunca esteve presente. E com agilidade também, né, que é muito importante. Muita agilidade, Bom, você está há 2 mandatos na presidência da FCDL, né? Cada mandato de 3 anos, está completando, portanto, agora em 2014, 6 anos frente à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas. Qual foi o principal desafio nessa jornada aí de 6 anos à frente de uma associação tão importante? Teve vários desafios, né? Esse do serviço de proteção ao crédito, de dar melhores condições, mas também de conseguir para as nossas CDLs outros produtos diferenciados no mesmo nível e que possam ajudar a manter as nossas entidades, né? Mas um desafio bem interessante, que eu acredito que é realmente um desafio, é tentar fazer com que a entidade tenha a representatividade necessária para obter as conquistas que ela necessita, né? Seja na parte da legislação ou junto ao Poder Executivo, né? Nós temos que representar da melhor forma para poder usar essa força e buscar as nossas conquistas. E eu acho que a gente teve o apoio muito grande de todas as CDLs, os presidentes do Estado e também da nossa diretoria, e conseguimos, né, através de muito diálogo, muita conversa, fazer com que o movimento lojista catarinense tivesse hoje uma representatividade bem forte, que a gente tivesse a possibilidade de estar junto aos deputados, tratando dos assuntos de interesse nosso. Tem uma comissão na Assembleia, não Exatamente, tem, nós temos a Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista, né, que deu um suporte muito grande para a gente. A FCDL tem cadeira nessa Sim, frente. A gente participa junto, né, a gente que fundou, vamos dizer assim, junto com os deputados essa frente, e estamos junto com outras entidades, FEComércio, até a Fiesc, e outras entidades também participam, e a gente busca aí o crescimento da classe, né, e também o benefício das pessoas. Então, esse foi um grande desafio, né, e que certamente eu acho que nós conseguimos avançar muito. Temos ainda muito o que fazer, mas avançamos bastante. Os parlamentares, a classe política, hoje já entende melhor toda a importância da classe lojista, do movimento lojista no estado de Santa Catarina? Com a Frente Parlamentar, nós realizamos reuniões mensais na Assembleia Legislativa. Às vezes nós temos um grande número de deputados, às vezes um número pequeno, mas o importante é o contato, a conversa, o diálogo sempre frequente, né? Então, levando os nossos anseios, as nossas necessidades e mostrando, em alguns casos, que a legislação pode ser prejudicial, em outros casos que é necessário uma legislação para resolver o problema. E isso foi muito bom, nós conseguimos realmente estar juntos, participando com eles, né? E eu acho que não adianta a gente só reclamar, né? A gente tem que buscar soluções e estar participando da vida política do nosso Estado. E assim a gente fez. Bom, o simples fato de já estar dentro da Assembleia Legislativa é um grande passo, uma grande vitória, né, presidente? Nós vamos para um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta falando dos números da FCDL, quantos associados, quantas CDLs hoje no Estado estão atuando e também dos investimentos, né, que vem por aí. Um instante só, a gente já volta. Sérgio Medeiros, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem. E estamos falando deste movimento que é tão importante, tão fundamental, não é, na economia de Santa Catarina, que é o movimento lojista. Comércio, né, que é um dos maiores geradores de emprego dentro do estado hoje, né? O senhor tem ideia de quantos empregos são gerados hoje pelo comércio no estado de Santa Catarina, presidente? Olha, em termos de arrecadação, comércio e serviços representam 60% da arrecadação do ICMS de Santa Catarina.
né? O volume de empregos, nós temos hoje aproximadamente em Santa Catarina 150 mil estabelecimentos. Esses estabelecimentos comerciais, a gente, eu não tenho o número de funcionários, mas certamente no mínimo 2 ou 3, fizer uma média assim, né, nós teremos então um volume bastante grande de pessoas que estão empregadas nesse segmento e que representa principalmente um volume grande de pessoas também empregadas no período de eventos, como agora no Natal, né, nós temos os temporários, né, funcionários contratados temporariamente para temporadas. O número de temporários só nesse ano deve ser em torno de 15 a 18 mil pessoas que serão contratadas temporariamente de outubro até janeiro do ano de 2015. É muito legal falar sobre esses números, né? Até porque um movimento lojista que começou com a nomenclatura Clube de Dirigentes Lojistas, né, há muitos anos atrás, e aí o pessoal achava que clube dava a entender que era muita social, coisa mais informal. Aí o nome mudou para Câmara de Dirigentes Lojistas e o movimento realmente se efetivou no Brasil todo. Hoje, se eu não me engano, somente Rio de Janeiro ainda está nominado como clube, não é? No Brasil inteiro são as câmaras de dirigentes lojistas. Quantas CDLs hoje nós estamos aqui em Santa Catarina, presidente? Olha, até hoje 205, mas nós vamos fundar uma brevemente, nós vamos ter 206. Nos tornamos a maior federação do Brasil, apesar de nós termos em Santa Catarina 295 municípios e 205 CDLs. Nós ultrapassamos Minas Gerais, que tem 850 municípios, mas tem só 195 CDLs. Então, somos efetivamente a maior federação e também com o maior número de associados. 41 mil associados são ligados ao movimento logístico catarinense, ativos, né? Associados que realmente utilizam os serviços e usufruem dos benefícios do nosso movimento. Então, é uma honra realmente muito grande. É um orgulho, né? Somos o maior movimento lojista do Brasil. É verdade, muito legal. Santa Catarina sempre foi, né? Em termos de associativismo, foi um exemplo. E no nosso segmento não é diferente. A gente tem realmente a participação das pessoas. A gente convoca reuniões, o pessoal realmente participa, está presente, discute, traz ideias. É muito interessante esse movimento e, com certeza, ele tem muito ainda a crescer e a desenvolver aqui no estado. A participação efetiva do lojista no movimento, ela é realidade em Santa Catarina ou ainda existem alguns desafios aí a serem superados no quesito de participação efetiva mesmo, né, das reuniões de diretoria, da participação nas diretorias de CDLs nas cidades e inclusive também dos seus representantes, por consequência, aqui na federação? Sempre nos dias de hoje, né, é um desafio a gente conseguir a participação das pessoas, porque é uma participação voluntária, isso é importante a gente ressaltar, né? As pessoas estão voluntariamente sendo presidentes, deixando o seu negócio de lado e buscando o desenvolvimento do município, quando um presidente de uma CDL ou quando um vice-presidente da federação. Então, é bastante difícil hoje a gente conseguir sobrar um tempinho, né, para fazer esse trabalho. Mas a gente tem conseguido realmente em muitas regiões, as pessoas estão comprometidas com o movimento lojista. Estivemos agora, há pouco tempo, inaugurando uma CDL numa cidade que tem 6 mil habitantes, 1.000 habitantes no centro da cidade, e a CDL inaugurou com 21 sócios uma sede própria. Que município, presidente? Agora está fugindo, não, mas é Passos Maia. Então a gente... Município do interior, e mostrando sua força. Exatamente. No movimento logista então também. A gente tem uma vontade muito grande das pessoas de fazerem as coisas, e isso
traz um resultado significativo para o movimento lojista. Como é que está a participação dos jovens no movimento lojista? A gente tem aí CDLs jovens em algumas cidades, não é? E também a participação da mulher, um movimento que começou em associações comerciais, mas que também veio aos poucos vindo para CDLs, foi a Câmara da Mulher Empresária, não é? Que também já se torna uma realidade em muitas CDLs do Estado. Como é que está a participação, presidente, tanto do jovem quanto da mulher no movimento? Em primeiro lugar, o movimento lojista tem um diferencial que é a participação da família, né? Normalmente, nos nossos eventos, nas nossas reuniões, a mulher e o casal está presente, né? Isso já é um diferencial bastante grande em relação a outras associações. E a participação da mulher, realmente, em termos de presidentes de CDL, a gente está tendo um aumento bastante significativo em todo o estado de Santa Catarina. As CDLs jovens têm crescido também muito. A gente está desenvolvendo agora, inclusive, um formato para que a gente tenha no estado de Santa Catarina a efetiva participação do jovem lojista, porque nós notamos assim que faltava uma organização, algo que possa direcionar eles a um trabalho realmente efetivo e que possa colaborar não só com o crescimento da entidade, mas também com o desenvolvimento de novas lideranças, que é esse o objetivo principal, né, da CDL Jovem. E a mulher, não só como participação como presidente ou como esposa, às vezes, do presidente, mas realmente em núcleos que estão sendo desenvolvidos em todo o estado de Santa Catarina, também tem sido muito importante. Então, essa soma de ações tem provocado esse crescimento que nós estamos vendo e uma qualificação bastante interessante, ou seja, as pessoas vão com mais vontade, têm mais interesse, e aí nós temos o efetivo resultado positivo de todo esse trabalho. É interessante, inclusive a presidente da CDL da capital de Florianópolis é uma mulher, não é? A Sara. Exatamente, a Sara, que é de uma rede de locadoras. Exatamente, conheço a Sara, vi palestras da Sara, inclusive lá na CDL de Balneário Camboriú de muitos tempos, e depois fiquei muito feliz de ver ela sendo eleita presidente da capital, isso é muito legal. Exatamente, e a Sara tem um envolvimento muito grande na CDL de Florianópolis em relação ao combate à pirataria e também representou a federação em diversas reuniões, eventos pelo combate à pirataria e que a gente tem conseguido. Com uma garra tremenda, né? Exatamente. A gente vai para o intervalo comercial, já a gente volta falando sobre a sede da FCDL, sobre o novo presidente que foi eleito recentemente, não é? Sérgio Medeiros está deixando a presidência da FCDL, mas o novo presidente já foi eleito. A gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre esses dois pontos depois do intervalo. Um instante só. Sérgio Medeiros, presidente da FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. Meu entrevistado de hoje aqui no Quem é Quem, estamos falando sobre o movimento lojista, um dos movimentos que mais gera emprego aqui em Santa Catarina, né? Emprego, renda, arrecadação, é muito legal. Presidente, recentemente a FCDL inaugurou sua nova sede, não é? Uma sede aí com, inclusive, padrões de ambientais, de sustentabilidade, que vão ser com certeza exemplo para outras entidades, mas eu creio que foi o maior investimento da federação na sua história, né? Uma história aí de 40 e poucos anos, não é, que tem a FCDL. Com muito orgulho a gente conseguiu inaugurar essa sede, né? Um edifício no centro da cidade de Florianópolis que foi erguido com todo o carinho da diretoria e de todos que colaboraram com isso, um trabalho de longo tempo que a gente vem preparando, né, para chegar nessa inauguração, nesse final de obra e claro, com uma qualidade que é no nível do movimento lojista, nos preocupando bastante com a sustentabilidade, né? Tivemos aí vários recursos utilizados para que a gente possa estar colaborando com o meio ambiente, então o reaproveitamento da água, das chuvas, nós tivemos também investimentos no elevador para evitar, com motores que evitam a poluição em termos de óleo, também toda a parte que nós podemos fazer de iluminação também mais eficiente, ou seja, diversos itens, né, que vão
proporcionar uma melhoria na sustentabilidade. E, principalmente, espaços para que a gente possa treinar os nossos gestores e também até os nossos presidentes. Nós temos um auditório, temos salas de treinamento, espaços que possam ser utilizados e que nós não tínhamos e que a partir de agora vão melhorar bastante. Uma estrutura completa. Exatamente. 13 milhões de reais foi o custo total da obra? Aproximadamente isso, incluído o terreno e toda a mobília que nós fizemos nova, né? Esse valor vem dos recursos próprios da FCDL? Teve repasso de algum órgão governamental? Como é que foi o custeio da obra? São recursos próprios, né? Tivemos um financiamento que vai ser pago também pela federação, mas são todos eles recursos próprios. A nossa entidade ela é uma entidade associativista e que não recebe nenhum dinheiro do governo em termos de subvenção direta, assim, mensal. Nós temos os nossos associados que pagam as mensalidades e que custeiam todo o processo. A FCDL é mantida pelas CDLs em todo o estado de Santa Catarina. E as CDLs, por sua vez, são mantidas também com repasses dos associados, que são os lojistas. Exatamente. Então, se a gente pegar da ponta, é o lojista, na ponta, no pé da pirâmide, o lojista, em cima, na ponta da pirâmide, a FCDL, como órgão maior. Exatamente assim que funciona. E os serviços, né, que nós temos que são somente para associados, exclusivos para associados, e que também geram a renda tanto para as CDLs como também para a federação. Em momento aí que se fala em crise econômica, volta de inflação, enfim, qual é o balanço que o senhor faz hoje do comércio em Santa Catarina? O senhor também prevê crise aí no setor do comércio nos próximos anos? Uma avaliação econômica, presidente? Eu vou dizer que nós tivemos um ano bem negativo esse ano. Foi um ano, a gente pode dizer, ruim, né? O varejo começou já desde o início do ano com quedas em venda. E agora, no finalzinho, está dando uma reagida pequena, mas está dando uma reagida. E com uma expectativa que a gente possa passar um Natal razoável e não tão ruim como nós tivemos o início do ano até agosto, setembro. A FCDL trabalha com um incremento de quantos por cento nas Somente vendas de Natal? 1%. 1% só, 1% presidente? comparado com o ano passado, se for bem bom. Senão, torcendo para ser positivo. Para ser positivo, torcendo muito. Ano que vem, a expectativa talvez em relação a esse ano, uma estabilidade, ou seja, um ano parecido com esse, né? Uhum. Ou seja, talvez os números lá não sejam tão negativos, porque comparando esse ano com o ano passado, a gente teve um ano passado melhor, né? Então, provavelmente a gente tem um ano estabilizado o ano que vem, essa é a nossa expectativa também, sem muito crescimento. Sem muito crescimento e torcendo para que não haja aí demissões no setor de comércio, né? Exatamente, a gente tem ainda preservado, e isso o lojista, ele tem um cuidado muito grande na demissão, porque depois ele tem que treinar todas as pessoas, né? Então, até o momento, o comércio tem mantido estável, embora que diminuiu o crescimento na oferta, né? Mas tem se mantido estável. E a nossa expectativa agora é em relação à indústria. Se a indústria conseguir crescer, porque também deu uma estagnada e até uma reduzida no volume de empregos, então vai depender um pouco também da situação da indústria para que a gente possa manter essa condição do emprego no comércio. Vamos torcer para que tudo caminhe bem em 2015, 2016, enfim, daqui para frente. Eu falo, né, o lojista é muito otimista e tem passado por muitos momentos difíceis. Eu acredito que a gente vai passar por esse também e com muita criatividade, buscando promoções, ações de planejamento, né, presidente, é muito importante também para que não haja aí fechamento de lojas, consequência de desemprego, enfim. O cuidado muito grande nesse momento, né, para não fazer compras com excesso, para não ficar com estoque, prejudicar seu estabelecimento, especialmente no vestuário, isso acontece muito, né? Então tem que realmente se programar, cuidar, verificar a situação para evitar complicações maiores. Verdade. Bom, o senhor está deixando o mandato agora no final do ano? O senhor passa a presidência quando para o Ivan Taufer? A partir de 1º de janeiro, o Ivan, que foi eleito novo presidente da FCDL, assume então a federação. Nós faremos uma posse festiva na convenção estadual do ano que vem, que vai ser em abril em Chapecó. Daí lá vai ser a posse
vamos dizer assim, festiva, né? Mas a partir de 1º de janeiro já é o novo presidente da federação. Só fazendo um parênteses rápido, que o programa está acabando, mas eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Houve aí alguns comentários na eleição do Ivan Thalfer, ele foi eleito por aclamação. Havia uma outra chapa concorrendo, se eu não me engano, o Dela Justina de Lages, um lojista antigo lá da Serra. Aí houve ali algum contratempo jurídico no final, no dia da eleição, né, presidente? Corre algum risco de a justiça dar algum parecer em relação a isso e o Thalfer não ser empossado, ou já está tudo definido? Não, houveram algumas ações judiciais na nossa eleição, mas ainda estão em curso essas ações, né? Nós entendemos que a justiça é soberana e nós temos que acatar o que for decidido. Até o momento, nós temos tudo tranquilo, sem problema nenhum, mas temos que realmente aguardar as decisões que virão, se vierem diferente do que até o momento tem vindo. Tá certo. Para encerrar, seu futuro a partir de agora, deixa presidente da FCDL, o Passarinho me contou que talvez aí o senhor possa almejar uma carreira política, mas também já foi eleito aí por um mandato no Sebrae, não é? O senhor vai ser conselheiro do Sebrae Santa Catarina. Exatamente. Do Sebrae já é fato. E a carreira política, procede ou não? Nós vamos assumir a partir de 1º de janeiro daí a presidência do Conselho do Sebrae, que é algo que a gente vinha há bastante tempo conversando para conseguir isso. Eu acho bastante interessante, gosto muito de trabalhar com a micro e pequena empresa, e o Sebrae é fantástico nisso, né? Faz realmente com muita competência. Política, a gente não pode dizer que não, mas eu vejo com bastante dificuldade. Nossa intenção realmente é continuar nas instituições em que a gente possa colaborar um pouco mais e ajudar, mesmo que voluntariamente às vezes, mas é o que a gente gosta de fazer. Tá certo. Sérgio Medeiros, obrigada pela participação do Quem é Quem aqui na Band. Prazer sempre. E o Movimento Lojista tem sempre espaço aqui. Estejam sempre em casa. Eu que agradeço por essa grande oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem. Um bom final de semana e até lá.